Olá, espero que estejam todos bem e em paz. Bom, se você não me conhece, eu me chamo Juliana Bessa, sou mãe, dona de casa, comerciante, também youtuber. E como eu falei no vídeo anterior, eu venho compartilhar com vocês a minha massa de empada, a massa de empada, né, que eu faço para vender nas ruas, junto com minha irmã. É a melhor massa de empada que você vai ver nesse YouTube, tá? Eu tenho certeza disso. É uma massa simples, o que diferencia é a marca, né, dos ingredientes e a proporção, né, que eu uso para cada um deles. Espero que você goste desse vídeo e vamos lá. Bom, tudo que eu vou usar para fazer a massa tá aqui em cima da mesa. Vou começar falando da farinha de trigo. Eu uso também a Brandinha, nesse caso eu tô usando a Dona Benta. E confesso que eu prefiro a Dona Benta, né? Ela é um pouquinho mais cara, mas faz total diferença na massa. Total diferença, até no sensorial, né? Quando a gente vai mexer a massa, se sente a diferença entre ela e qualquer outra, né? No caso, eu uso ou ela ou a Brandini. Eu gosto muito, muito dela. E falando da gordura, né? Eu vou usar margarina Doriana. Essa marca aqui, gente, eu já usei Adeline, já usei várias marcas. Quais as outras marcas, Carol? Quali. Enfim, já usei várias marcas, mas a que deu certo mesmo foi essa. E eu vou dizer a vocês por quê. Quando o Claybon também. E eu vou dizer a vocês, né, quando eu estiver preparando, o porquê. Foi essa junção aqui, é a junção perfeita. E tem aqui o sal, né, que eu uso uma pitadinha, né, de sal na massa da salgada, né, da empada salgada. Eu uso um pouquinho de sal. Então, são esses três ingredientes aqui, né? Mas o que vocês precisam mais saber é a marca, né? E a quantidade de cada um que eu vou usar. A balança aqui também para poder medir, né? Pra saber quanto é que vai dar. E aqui, a vasilha que eu vou usar para misturar. Bom, hoje eu vou fazer uma quantidade grande de empada. E nesse caso aqui eu vou usar uma farinha de trigo inteira, né? Então a proporção vai ser 1 kg de farinha de trigo. Deixa eu abrir aqui. Um quilo de farinha de trigo. Tá, aqui já tem 1 kg de farinha de trigo. E agora eu vou colocar a quantidade da margarina, né? Vou colocar aqui um pirex, um prato, né? Vou tirar a tara e vou colocar 560 gramas de margarina. E por que essa margarina, gente? Porque essa margarina tem 80% de gordura. Não sei se vai dar aqui pra ver aqui no vídeo, mas ela tem 80%, tá vendo? De gordura. Então ela é ideal para a receita. Vão ser 560 gramas. Eu já tirei a tara aqui. Vou colocar 560 gramas. Tá? E para essa quantidade eu vou colocar no olho mesmo, sem medir, uma quantidade de sal. Nesse caso, vai ser essa quantidade aqui, a pontinha mesmo da colher. E agora é só misturar, né? Mãozinhas limpas. E é misturar. Pode misturando, que vai encorpar. Logo no começo parece que não, mas vai. E eu achei, né, necessário eu vir trazer essa receita aqui, porque procurei muito, né? A gente procurou muita receita na internet. Chama de massa podre, né? Essa massa. E tinha muitas receitas, né, diferentes. A gente testou bastante, erramos bastante para chegar, né, nesse ponto aqui da massa, com essa massa, com esses ingredientes. Então eu disse, por que não, né, compartilhar com as pessoas, porque ninguém tá achando dinheiro na estrada para tá jogando fora. Então, quem vê esse vídeo aí, com certeza vai chegar, né, no ponto da massa ideal. É claro que para cada região, né, por conta da temperatura, pode mudar um pouquinho, variar um pouquinho, uma coisa ou outra, mas a base mesmo é essa. Aqui, vou misturar e já trago aqui para mostrar a vocês como é que vai ficar.
Aqui, mexi a massa, volta assim de uns 5 minutos, né? Ela vai ficar farofada, assim, nos primeiros minutos. Não se desespere. E aí, com, né, o calor da mão e a mistura, ele vai unificando. E o ponto da massa é esse aqui, ó. Ela fica parecendo uma massinha mesmo de modelar, você modela, né? Ó. Esse é o ponto da massa. Pode ir mexendo, né, e sovando, sem... Vocês não gostam muito de usar a palavra sovando, né? Porque fica parecendo que é massa de pão. Mas nesse caso aqui você vai ter que misturar bastante, misturar. Entendeu? Pra ela unificar a gordura com a farinha e chegar nesse ponto, que é o ponto que queremos, né? Que é esse ponto aqui. Tá vendo? De modelar. Nesse caso aqui é a massa salgada. Eu vou ensinar vocês também a fazer a massa doce, que só entra um ingrediente, né? Sai um e entra outro. E também é fácil, mas tem a questão da proporção também. E aqui eu vou começar a modelar as forminhas. Nós trabalhamos com a forminha número 4, né? Que aí fica um empadão. Aqui é o tamanho dela, a espessura, tá vendo? E aí, coisa fácil, né? Eu boto no fundo e vou apertando, né? Pra ir modelando e ficando no formato que eu quero. Geralmente eu olho a quantidade, né? Antes fica entre 30, 35, 40 gramas de massa. É o ideal pra gente fazer, porque não fica uma massa, né, fina, que quebra também na hora da gente desenformar. Mas também não fica uma massa muito grossa, né? Que a pessoa vai comer só massa. Ninguém merece, né? E uma coisa que eu aprendi, pra ela ficar com a base bem bonitinha, eu tiro com a faca. Ao invés de tirar com a mão, eu vou tirar essa daqui com a faca. E aí eu vou mostrar como é que vai ficar. Olha como fica, tá vendo? A base. E eu vou fazer uma que eu vou tirar com a mão. Vou mostrar a vocês. Eu não tô medindo aqui, gente. Não tô pesando, no caso. Mas é só pra mostrar, né? Que eu vou iniciar aqui a produção pra não demorar muito. Tô fazendo aqui a massa com vocês, mas também já tô produzindo pra sair, né? Então, pra não demorar muito, eu não tô pesando. Mas já quando eu parar aqui o vídeo, eu vou começar a pesar, né? A porcionar pra ficar tudo padronizado. E aí eu vou tirar com a mão. Eu já tenho um pouquinho, né, de prática, porque já venho fazendo já há algum tempo. E aí fica até um pouco parecido como se tirasse com a faca. Mas eu acho que com a faca o acabamento fica mais bonito, né? Vamos dizer assim. Aqui é com a mão. E aqui é com a faca. Digam aí qual é que tá melhor. Com a mão ou com a faca. Isso faz diferença na hora de fechar, né? Com a tampa, porque não fica com aberturas do lado, né? Mas olha aí se tem diferença. Acabei de completar as formas, faltam 6, né? Porque são 40 que a gente vai levar hoje, 40 salgadas. Aí tem aqui, né, as formas já preenchidas. Quando terminar de assar, eu faço mais 6. E sobre essa quantidade aqui, pra fazer a tampa, eu acho que não vai ser suficiente, né? Mas como nem todas vão ser tampadas, né? Porque a gente vai fazer de queijo com frango. A de queijo com frango não tem tampa, né? Só a de frango cremoso e a de frango com bacon, que vão ter tampa. Então, vou ver se essa quantidade de massa aqui vai dar certo. Por enquanto, tá assim. Eu vou começar a rechear. Eu não vou mostrar fazendo recheio, porque o recheio já está pronto, né? Mas eu digo assim por cima, como foi que eu fiz o recheio. E caso alguém queira aí, eu passo nos comentários. Aqui já estão preenchidas, né? A de frango. Vou mostrar aqui a vocês como vai bem recheada. Essa daqui é 7. É frango com bacon. Frango com bacon. E essa daqui é a queijo com bacon e queijo puro, né? Só vão 3 de queijo puro. 3, né? Essa e essa. E aqui. Tá vendo?
todas. Aí falta de frango cremoso e a doce. Aqui agora eu vou colocar na forma e vou colocar no forno. Vai em média 30 minutos para assar essa massa no meu forno. Isso que vocês também tem que ficar ligados. Sobre a temperatura do forno, também é uma coisa que você tem que ficar ligado, porque possa ser que seu forno é diferente do meu. E aí o tempo, né, de cozimento, né? O tempo de assar seja diferente. Aqui é em média 30 a 35 minutos para ficarem prontas, né? Com essa massa. Então é bom ficar ligado também no forno. Enquanto as salgadas estão no forno, eu vou adiantar aqui o processo e vou fazer a massa da empada doce, né? Da empadinha doce. Tem gente que chama de tortelete, né? A gente chama aqui de empadinha doce. E vou mostrar aqui a vocês o que é que vai mudar e quais são as proporções, né? De ingredientes. Agora, para doce, eu vou usar essa marca aqui, né? De farinha de trigo Brandini. Vou continuar com a mesma margarina e vou incluir no lugar do sal, né? Vou tirar o sal e vou colocar o açúcar. Vou fazer com essa massa aqui para ver também, né? Vocês verem como é que fica a textura dela. A margarina. E agora, para cada 100 gramas de farinha de trigo, uma colher rasa de açúcar. Então aqui tem 1 quilo, eu vou colocar 10 colheres rasas de açúcar. Assim, né? Pronto. 10 colheres. Não precisa ser cheia, tá? Também não tão raso. Uma colher normal de açúcar. E eu vou misturar da mesma forma que eu fiz com a salgada. Aqui eu já tô com a massa já, né? Que eu já sovei. E há uma diferença nela, né? Primeiro eu demorei mais pra encorpar, né? Ela com a manteiga, com a margarina. Sempre falo manteiga, mas é margarina. Demorei mais. E também ela não fica na textura. A textura da Dona Benta, ela fica aveludada, né? Essa daqui eu consigo, tá vendo? Modelar. Mas ela não tem uma textura aveludada como a da Dona Benta, né? Pelo menos pra mim, eu vejo dessa forma e sinto também dessa forma. Se você trabalhar com empada aí e tem uma percepção diferente da minha, por favor, fala aí nos comentários. Vamos trocar, né? Figurinhas em relação a isso e ajudar as outras pessoas também que porventura vão nos comentários. Vamos ver. Eu sou a pessoa dos comentários. Sempre tô lá vendo, né? As reações das pessoas. Então, a massa doce fica assim. Essa aqui é com a Brandini, tá? A mesma quantidade de margarina Doriana. E ela fica assim. E agora eu vou colocar nas forminhas. Gente, eu tô já trazendo já as coisas prontas, porque como eu falei, né? Eu tô em momento de produção pra sair pra vender. Então, é uma meta alta hoje. Eu preciso adiantar. Estamos eu e minha irmã aqui. E estamos adiantando aqui ao máximo. Já tô aqui pronta pra sair. Já arrumada eu e minha irmã. Aqui, Caroline. E vou mostrar a vocês como é que ficaram, né? As empadas. Aqui estão a de queijo. Aqui é só queijo. Queijo com bacon. Aqui é frango com bacon. E aqui é leite condensado. E aqui, cadê? Aqui é beijinho. Sabe o que aconteceu? Eu esqueci que ainda tinha um recheio de frango cremoso. Olha pra cá. De frango cremoso. E acabei fazendo a massa só da massa doce, né? Aquele 1 quilo que eu mostrei aí anteriormente. Da massa doce. E acabou que não tinha mais margarina pra fazer a massa da salgada. Acabou que vai ficar pra amanhã, né? A gente tinha uma meta, uma quantidade de levar 50 empadas, vai acabar levando menos do que isso, né? Vou fazer aqui a contagem tudo pra vender. E aí vou colocar ali vou mostrar aqui a vocês. Nessas vasilhas aqui, cada uma leva uma.
e vamos sair para vender. E é isso, eu vou finalizar o vídeo, espero que ele tenha sido útil pra você, espero que você tenha gostado. Se souber de alguém, né, que vai gostar de saber dessa receita, faça e venda também, né, que eu sempre gosto de botar as receitas aqui, faça e venda, não só pra uso, né, dentro de casa, mas faça e venda também. Compartilhe esse vídeo, por favor. Deixe seu comentário se tiver alguma dúvida, né, de alguma proporção aí, alguma coisa que eu não tenha colocado. Deixe seu comentário e o seu curtir, isso pra mim é muito importante. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, eu te peço que se inscreva, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.